Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal GeoRespostas e esse é o primeiro vídeo onde iremos explicar sobre terremotos, um fenômeno intrigante e que assusta a maioria da população. O terremoto, ou sismo, é um fenômeno natural caracterizado por um forte tremor de terra resultante de fatores como o encontro de diferentes placas tectônicas, isso é, blocos que formam a crosta terrestre, falhas geológicas ou ainda atividade vulcânica. Como o núcleo terrestre, imerso em altas temperaturas, está sempre em movimentação, os terremotos também ocorrem com igual frequência. Os tremores iniciam-se no núcleo e chegam até as chamadas placas tectônicas no topo do planeta. A grande maioria dos sismos são de intensidade mínima, dificilmente notados pelo observador casual, mas em certas regiões da Terra possuem maior proporção que outras a sofrer terremotos de grande intensidade. Isto se explica por tais regiões estarem exatamente em cima de algumas placas tectônicas, pois as placas tectônicas estão, assim como o núcleo terrestre, em constante movimento e, devido a este movimento, inevitavelmente chocam-se. Os lugares mais atingidos por terremoto são os territórios localizados em zonas de convergência de placas, como por exemplo a Indonésia, Índia, Filipinas, Papua Nova Guiné, Turquia, Estados Unidos, Haiti, Chile e por último o Japão, que é um dos países que mais registram terremotos no mundo. As suas respectivas regiões são o continente asiático, europeu e grande parte da costa americana. A escala Richter foi desenvolvida em 1935 por Charles Francis e Benno Gutenberg. Ela representa a energia sísmica liberada durante um terremoto e se baseia em registros sismográficos. É uma escala indefinida ou aberta, isso é, não possui valores máximos definidos, apesar de que as forças naturais envolvidas limitam-se ao topo da escala, que é aproximadamente 10 graus. Diferente da escala de Mercalli, que não avalia a intensidade sísmica em um local determinado, a escala de Mercalli foi criada em 1902, isso é, anos antes da de Richter, por um sismólogo chamado Giuseppe Mercalli. Falaremos agora sobre o ranking dos 10 piores terremotos da história. Bom, em décimo colocado foi em Tibete, na China, em 1950, que alcançou a magnitude 8,6 e este terremoto causou a morte de mais de 1.500 pessoas. Apesar de ter se originado no Tibete, ele causou mais danos assim em Assam, na Índia. Em nona posição, falaremos do terremoto de Sumatra, que aconteceu na Indonésia, que apresentou a magnitude 8,7 em 2005, o que deixou mais de 1.300 pessoas mortas. Em oitava posição ficou o terremoto que ocorreu em Alasca, Estados Unidos, e que alcançou a magnitude de 8,7 em 1965. O tremor atingiu as ilhas Hatch, no Alasca, gerando um tsunami com ondas de 10 metros de altura. Felizmente, ao contrário de muitos casos nessa lista, o terremoto ocasionou poucos danos. Em sétima posição, ficaremos com o terremoto que aconteceu no Equador em 1906, que alcançou a magnitude de 8,8. O abalo atingiu o Equador e a fronteira com a Colômbia, matando cerca de 1.000 pessoas, a maioria na Colômbia, e também ocasionou um tsunami que chegou a ser sentido em São Francisco, nos Estados Unidos e também no Japão. Em sexto lugar, falaremos do terremoto que aconteceu no Chile em 2010 e alcançou a magnitude de 8,8 também. Ele foi um dos mais recentes da lista e aconteceu no dia 27 de fevereiro de 2010, deixando mais de 800 fatalidades e mais de 20 mil pessoas desabrigadas. O tremor mais intenso durou cerca de 3 minutos e pôde ser sentido em várias direções do Chile, que juntas correspondiam a 80% da população. As tsunamis causadas devastaram cidades do país e acionaram alerta em mais de 53 países, causando danos até San Diego, nos Estados Unidos. Em quinto lugar, ficaremos com o terremoto que aconteceu na Rússia em 1952 e alcançou a magnitude de 9,0. Apesar da magnitude do terremoto não ser tão grande, as ondas gigantes do tsunami chegaram até o Havaí e não tivemos nenhuma vítima fatal, felizmente. Em quarto lugar, ficaremos com o terremoto que aconteceu no Japão em 2011 e alcançou a magnitude de 9,0.
seguido por um tsunami com ondas de 10 metros de altura que chegaram a uma velocidade de 800 km por hora, que atingiu a costa japonesa. A tragédia deixou mais de 15 mil mortos, 6 mil feridos e 2.600 pessoas desaparecidas, além de ter deixado cidades totalmente devastadas. Em terceiro lugar, vamos falar do terremoto que aconteceu em Sumatra, na Indonésia, em 2004 e alcançou a magnitude de 9,1. O terremoto teve seu epicentro no mar, o que causou um tsunami que matou mais de 230 mil pessoas em 14 países da região. O tremor que popularizou o termo tsunami ocorreu a 30 km de profundidade no Oceano Índico e foi sentido até na costa da África. Em segundo lugar, vamos falar do terremoto que aconteceu no Alasca, nos Estados Unidos, em 1964 e alcançou a magnitude de 9,2. Em primeiro lugar, foi o terremoto ocorrido no Chile em 1960, que alcançou a magnitude de 9,5, isto é, a magnitude maior encontrada em toda a história. Agradecemos a todos pela atenção e pelo tempo. Desculpe qualquer coisa e deixe qualquer dúvida nos comentários. Adeus!